Entrevista de Carlos Eduardo Santana da Silva, entrevistado por Bruno Oliveira, São Paulo, 18 de agosto de 2022, projeto Diversidade e Inclusão no Mercado Financeiro, Banco Pan, entrevista número PCSH-HV 1228. Carlos, para começar, eu gostaria que você dissesse seu nome completo, a data e o local do seu nascimento. Sou Carlos Eduardo Santana da Silva, nasci em 26 de julho de 1982, em São Bernardo do Campo, São Paulo. E qual é o nome dos seus pais? Sou filho de Edebrando da Silva e de Eugênia Santana Garcia. E o que eles faziam? Os dois trabalharam em uma montadora de automóveis. Meu pai, eu não sei muito bem o que ele fazia, mas a minha mãe era secretária da diretoria. E como você descreveria eles? Eu descrevo, talvez, minha mãe como uma heroína. Meu pai não tenho muitas lembranças, porque ele faleceu quando eu tinha 8 anos, mas acho que eu descrevo muito minha mãe como uma heroína e como uma mãe e um pai também. Você conhece a história dos seus avós? Sei que meus avós, por parte de mãe, meu avô veio da Espanha para cá, em momento de guerra, e minha mãe conta muito mais da parte da família do meu avô, mas a história da família da minha avó eu não sei. Por parte do meu pai, a história da minha avó é que ela é filha de italianos, né? E do meu avô é que ele é filho de indígenas. E pensando assim na sua infância, tem alguma comida, algum sabor, cheiro, alguma data comemorativa que lembra essa época? Eu acho que tem um local específico, que era a rua da minha casa, que me traz muitas lembranças. Hoje já não é a casa onde minha mãe mora, mas é próximo onde ela ainda reside, que é uma infância muito livre. Então, eu brincava muito na rua, eu tinha muitos amigos na vizinhança, e até hoje, quando eu passo ali perto, isso vem muito na minha memória, né? Uma infância muito livre, de muita interação com outras pessoas e muito segura. E você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. E como que é o nome dela? E como que é a relação de vocês? Ela chama Juliane, ela tem 1 ano e meio a mais que eu. Nossa relação é muito boa, somos muito cúmplices. Ela me deu uma filhada de presente para a vida, que é a Laís, que tem 4 anos hoje. E acho que assim, a minha família completa sou eu, minha mãe e minha irmã, né, principalmente. Então, a nossa relação ela é muito próxima e muito transparente também. E você sabe a história do porquê você chama Carlos Eduardo e também sobre o dia do seu nascimento? Eu sei que a escolha do nome foi do meu pai. A minha mãe queria que eu chamasse Davi ou Daniel, algo assim, né? E acho que meu pai preferia o nome de Carlos, e minha mãe complementou com Eduardo, que hoje é meu nome preferido. E eu nasci numa segunda-feira de parto marcado, por coincidência, dia de Santa Ana, apesar de eu não ser religioso, mas é o sobrenome que eu ganhei da parte da minha mãe. Então, é uma coincidência ter nascido no dia da santa que eu carrego o nome também.
E eu não fui um parto esperado, na verdade, mas a minha mãe teve 3 partos, três gravidez que ela perdeu, né, antes do parto. E aí, assim que ela estava ali com a minha irmã, já com menos de um ano, ela descobriu que estava grávida de mim e eu vim por último de todos. Edu, e me conta como que era a casa que você passou a infância. Eu lembro mais da casa, porque até os 4 anos eu morei em São Bernardo. Essa casa eu não lembro muito, né? Lembro mais da outra casa que a gente morou por mais de 30 anos. Era uma casa que meus pais tinham comprado para basicamente destruir e construir outra em cima. Então, eles já tinham planta, já tinham material de construção. E um pouco tempo antes do meu pai falecer, eles se separaram, se divorciaram. Então, a gente acabou ficando na casa, porque minha mãe já não tinha muito dinheiro para seguir com a reforma, né? Depois da enfermidade do meu pai, do divórcio. Então, era uma casa que tinha uma sala, uma cozinha, um banheiro, e tinha um quarto onde eu dormi por bastante tempo, onde eu dividi esse quarto com meu avô também, que veio morar uma parte da vida dele lá em casa, onde eu também dividi esse quarto com um tio, irmão da minha mãe, que também veio morar uma parte da vida dele lá em casa, e no outro quarto dormia a minha mãe e a minha irmã. Por muito tempo elas dormiram na cama de casal, acho que não foi uma boa fase para minha mãe, aí até que ela conseguiu comprar 2 camas de solteiro, mas ainda assim elas dividiram o quarto até que minha irmã saiu de casa e casou. E aí tinha um quintal grande, onde eu e minha irmã brincávamos bastante, tinha uma garagem, tinha uma lavanderia externa, onde minha mãe montou uma mesinha e ela passou a fazer pé e mão das amigas dela para ter uma renda extra. E foi basicamente a renda junto com a pensão do meu pai que criou a gente. E ali eu tive cachorro, tive tartaruga, tive galinha, passaram bastante animais ali naquela casa, e foi assim que eu cresci nela. E qual é a primeira lembrança que você tem desse lugar, assim? Não sei, eu acho que é uma mistura de boas lembranças com lembranças não tão boas. Eu acho que para mim era uma casa que a minha mãe tinha planos ali e que no final serviu para a gente crescer, né? Os planos que ela tinha não se concretizaram. Acho que eu tenho muito mais boas lembranças sobre o apartamento que minha mãe vive hoje, que tem muito mais sentido para ela, do jeito que ela gostaria, do que da casa exatamente onde eu cresci. E como que era o bairro naquela época? Você lembra? Acho que ele está bem parecido hoje. Era um bairro, a rua onde eu morava e as ruas mais próximas eram basicamente de casas. Tinha um prédio só de 3 andares ali muito próximo. Ele continua dessa maneira. É um bairro bem de residências. Uma rua que era uma descidinha. Então, quando a gente jogava bola, a gente tinha que correr um pouco quando a bola escapava um pouco da gente. E acho que era uma rua que tinha movimento, mas não tinha tanto movimento. Então, às vezes, a gente colocava uma rede de vôlei, brincava de vôlei no meio da rua, levantava a rede para os carros passarem. O único problema, acho que era quando a bola ia para a casa da vizinha, que ela não gostava que a gente tocasse a campainha para pedir, e às vezes ela não atendia a gente. Então, a gente teve que pular o muro algumas vezes. Mas era um bairro tranquilo, em geral. Eu ia perguntar se vocês perdiam a bola quando ia para casa dela. Perdíamos algumas vezes. Ela ameaçou, inclusive, a furar a bola. E eu lembro que em algum momento minha mãe conversou com ela, explicou: são crianças.
E aí ela ficou um pouco mais boazinha com a gente. E quais eram suas brincadeiras favoritas nessa época? O que você gostava de fazer? E você brincava com outras crianças ou era mais sozinho? Como era? Era uma mistura dos dois. Eu, quando estava brincando na rua, brincava com bastante crianças também. Então, ou a gente jogava algum tipo de jogo com bola, era taco, que acho que nem todo mundo vai conhecer, mas eram duas garrafinhas, uma de cada lado, e você tinha com um pedaço de madeira e uma bolinha de tênis, tentar derrubar a garrafinha. A gente jogava vôlei, eu andava muito de patins, andava de bicicleta, ou ficava um pouquinho já mais para pré-adolescente, ficava ali na rua conversando mesmo, já falando sobre a vida, já não brincava tanto, né? Em casa, eu era bastante de brincar de Lego. Então, eu tinha uma caixinha vermelha que minha mãe tinha me dado com muito esforço no Natal. Foi o presente que até hoje eu lembro, foi o que eu mais gostei de ter ganhado. E, e eu ficava montando casinha de Lego o tempo todo ali, mais sozinho, mais introspectivo. E um pouco antes, eu lembro de brincar muito de carrinho quando era pequeno. Gostava muito de brincar de carrinho. E quando você era mais novo, né, pensando na sua infância, você tinha sonho de ter alguma profissão nessa época? Ou você queria ser só criança? Como é que era? Eu acho que desde cedo a gente é muito questionado sobre o que a gente vai ser quando crescer, né? Então, não sei se poderia chamar de sonho ou já de uma pressão que a gente recebe dos adultos. Mas eu quando ia ao banco, uma agência bancária com a minha mãe, eu via aquelas pessoas atrás do balcão e eu pensava, né? Será que um dia eu vou trabalhar em um banco? Já tenho mais de 10 anos trabalhando em banco, mas não numa agência bancária, nunca numa agência bancária. Mas eu acho que tive a fase do bombeiro, tive a fase do veterinário, né? E aí, quanto mais eu crescia, mais eu admirava a profissão de jornalista. Aí foi quando eu me aproximei um pouco mais da comunicação social, e aí, com medo de não ter emprego ou ganhar pouco, eu desisti de ser jornalista e acabei fazendo relações públicas. Mas, quando pequeno, acho que era o sonho de qualquer criança, né? Aquela coisa mais básica que você tem. Alguns já vão para dons artísticos ou já sabem que querem ser médicos e acabam se tornando médicos, mas eu era mais do senso comum infantil nesse sentido. E onde você estudou quando você era pequeno? Bom, a minha primeira série foi num colégio particular, e meus pais ainda não eram casados. Aí já no segundo ano foi quando, logo que meu pai faleceu, aí minha mãe passou a gente para um colégio estadual, então, chamava Yolanda Ascencio, onde eu estudei até a oitava série. Logo em seguida eu fui para um colégio municipal de São Caetano, que era o Alsina, colégio mais tradicional, público também, né? Mas bem tradicional, que tinha ensino técnico na época. Então, eu fui fazer o meu colegial técnico, hoje ensino médio, né? Na época era colegial. Fui fazer colegial técnico em processamento de dados, fiz programação ali, achei que ia seguir nessa carreira mais técnica, e logo em seguida eu ingressei na faculdade, na Universidade Metodista, para fazer o curso de bacharel de Relações Públicas, e mais para frente acabei fazendo uma especialização, um master em Customer Experience na ESPM, que foi o último estudo que eu tive mais recentemente. Voltando um pouco ainda, antes de falar da faculdade, ainda na escola primária, tem algum professor ou alguma matéria que você gostasse mais?
algum professor que te traga alguma lembrança positiva? Eu acho que professor exatamente, não. Eu lembro de uma professora no colegial que, se a gente insistisse um pouco para ela não dar aula e jogar stop com a gente, ela fazia pelo menos uns 10, 15 minutos. E isso e a classe toda adorava, né? Tive alguns professores bem marcantes, assim, de personalidade em si, né? Mas eu acho que o que me vem mais à memória é que eu era um aluno que gostava muito mais de exatas, das ciências exatas, né, de matemática principalmente, e ia muito mal em português. E aí, no final, acabei migrando para comunicação social, ou seja, tive uma reviravolta do que eu gostava ali quando pequeno, para quando eu cresci, eu fui, em vez de ir para exatas, eu fui para humanas. Mas, à época, eu tinha notas muito melhores em matemática, né, do que em português. E você passou a juventude na mesma escola? Como é que foi? Como é que eram as amizades naquela época? A minha juventude eu lembro mais no colegial, que foi quando eu mudei de escola, né? Eu acho que até a oitava série eu me sentia muito mais criança ainda. E aí eu me identifiquei mais adolescente quando eu fui para o colegial, né? Para o ensino médio. E foi uma mudança de escola, então ali eu conheci muito mais pessoas, pessoas que eu tenho contato até hoje. Era um grupo muito misturado de meninos e meninas, né? Até o primeiro ano era um grupo mais fechado entre a gente. Já no segundo ano a gente começou a conhecer pessoas de anos anteriores que a gente. Então o grupo foi se formando muito mais do que as pessoas ali da sala de aula, né? Eu lembro que até o segundo ano eu estudei de manhã, então acabavam as aulas e a gente ficava lá jogando na quadra, jogando vôlei principalmente. Tinha dias que eu ficava até 5, 6 horas da tarde. Já no terceiro ano eu fui para a noite, que foi quando eu comecei a trabalhar para ajudar em casa, e aí já não tinha mais isso, era uma relação um pouco mais distante pelo cansaço do dia, mas algumas pessoas também me acompanharam ali nesse movimento de ir estudar à noite. Então, eu lembro até hoje que a Cris, uma amiga minha, a gente conseguiu estudar do segundo ano, né, do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio na mesma sala. Então, a gente se conhece já desde 1990. Eu falo, você é a pessoa que, tirando a minha família, que eu conheço de mais longa data. E o que mudou? Qual foi a principal mudança para você da infância para a adolescência? Eu acho que a principal mudança é o senso de responsabilidade, né? Então, foi um momento em que eu perdi a infantilidade no sentido de brincar, de não ter esse senso de responsabilidade e comecei a entender um pouco mais que eu estava crescendo, que eu tinha que buscar ali um sentido para a vida, né? O que eu ia fazer, como que eu ia me tornar um adulto, até que já ali ainda no terceiro ano eu começo a trabalhar, começo a ajudar nas despesas da casa, então isso se torna muito mais forte para mim e já começo a pensar em que tipo de formação eu vou ter, de que maneira que eu ia fazer uma faculdade. Então, resumindo, é o senso de responsabilidade mesmo. Por que você escolheu essa matéria para cursar no ensino técnico? Não sei, Bruna. De verdade, não sei. Acho que eu tinha um computador que um amigo da minha mãe tinha doado para a gente. Era um 486 na época, não era nem um Pentium ainda. Era bem antigão. E eu aprendi a mexer no computador com aquela máquina que a gente tinha em casa, né? Então, a mexer no sentido de, às vezes, formatar o computador, fazer manutenção, desmontar o computador, trocar placas do computador.
E eu acho que, nesse sentido, quando eu vi a possibilidade de fazer processamento de dados, era o que eu tinha mais afinidade na época. Então, acho que a escolha foi muito por afinidade sobre aquilo que eu estava já fazendo naquele momento. E, com certeza, um pouco de influência da minha mãe. E como você começou a trabalhar? Como é que foi esse primeiro trabalho? Onde era? Como foi a experiência? Bom, era lá em São Caetano também, né? Foi uma amiga da minha mãe que indicou para um amigo dela. Eu ia ser, fui, né? Auxiliar de escritório. Era uma empresa, era uma estamparia, fazia ferragens para vidro, e eu ajudava em tudo, né? Ajudava a emitir nota, a arquivar as coisas, atender telefone. Logo, um ano depois, veio outra opção por essa mesma amiga da minha mãe, e eu acabei indo para essa opção, onde conheci um chefe muito bacana, era uma pessoa muito próxima, então ele ajudava, ele dava orientações, né, até mesmo de carreira. Foi uma pessoa que me marcou bastante. Eu lembro que meio-dia ele ia almoçar na casa dele, mas a gente escutava ali a época na Jovem Pan, a abertura do programa Pânico, porque eu gostava e ele também, e a gente escutava junto até terminar a abertura e ele ia. Era uma rotina. E mas foi muito mais por indicação, né? E nesse sentido ali, como auxiliar administrativo, eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio. E você lembra o que você fez com o primeiro salário? Olha, uns 80, 90% eu devo ter dado na mão da minha mãe, com certeza. Mas não foi nem porque ela exigiu ou pediu, mas acho que pelo fato de que eu poderia colaborar para que a gente tivesse um dia a dia melhor, né? Eu até hoje acho que a minha mãe merece muito, que ela tenha tudo que ela sonhou ter, né? Então acho que desde que eu comecei a trabalhar, eu de alguma maneira tento recompensar um pouco do que faltou para ela ali enquanto ela estava criando eu e minha irmã. E como que foi? Me conta um pouco sobre a escolha de comunicação, como é que foi esse período na faculdade? Perfeito. Comunicação social era uma admiração que eu tinha pela função de jornalista. Eu lia muito já, eu gostava de ler muito a Folha de São Paulo, então lia principalmente os cadernos editoriais, gostava muito de saber sobre política, né? Então não só o jornalismo televisivo, mas também principalmente o escrito. E eu tinha muita admiração por isso. Mas eu não sabia da existência do curso de Relações Públicas, muito menos sabia o que fazia. E olhando as faculdades que eu gostaria ou poderia entrar e me formar, eu estava no site da Metodista e vi sobre o curso. E vi que fazia muito mais sentido, porque eu pensei que talvez a minha profissão ela seria muito mais dentro de uma organização. E relações públicas traria para mim a afinidade que eu tinha, o interesse que eu tinha naquele assunto, junto com a possibilidade de trabalhar dentro de organizações maiores. E foi realmente o que aconteceu. Então, durante a faculdade, o curso era metade de manhã e metade à noite. Nunca entendi o porquê que eles fizeram isso, né? Mas calhou, porque na época eu trabalhava em central de atendimento, trabalhei 6 anos como atendente,
Então, eu trabalhava 6 horas, conseguia sair da faculdade ali no período do almoço, ir direto para trabalhar e trabalhar essas 6 horas durante esses 2 primeiros anos, né? E aí, no momento em que eu passei para a noite, eu também migrei para a área de marketing dentro da própria empresa que eu estava. Então, foi legal porque eu comecei, não como estagiário, mas como já assistente, a trabalhar o assunto que eu estava estudando. Então, acho que foi uma sintonia aí da vida nesse momento de que eu consegui tanto ir para a noite para estudar, como trabalhar dentro da própria área que eu estava estudando. E como que você conciliava a rotina de estudos e trabalho nessa época? Não sei, Bruna fazia mágica. Eu acho que era mágica. Eu lembro que na época não tinha carro, né? Então morava em São Caetano, estudava em São Bernardo e trabalhava em São Paulo, na Paulista, na região da Paulista. Então era um pouco complicado porque saía bem cedinho. Na época a linha verde não tinha tantas estações assim, então tinha que ir até o Brás de trem, fazer 3 baldeações para chegar na Paulista. Trabalhava ali o dia inteiro, saía correndo para pegar um ônibus que passasse ali na Anchieta, e chegava ali próximo das 11h30 para não pegar 2 ônibus, porque não tinha dinheiro também. Eu caminhava até São Caetano para pegar um ônibus ali que era municipal, e dali chegava próximo da meia-noite e meia em casa. Minha mãe já estava dormindo, minha cachorrinha Gigi acordava, porque sabia que eu tinha chegado, aí tinha que abrir a porta, colocar ela de novo para dormir. Era uma rotina boa. Acho que foi uma época boa, porque ainda era mais jovem, então tinha mais energia para fazer esse tipo de coisa. E meu objetivo principal era me formar ali na universidade, trazer esse orgulho para minha mãe, né? Eu ia ser o primeiro, minha irmã ainda não, ela tinha começado a estudar, mas parou. Então eu tinha um objetivo muito forte ali, não só de dar esse orgulho, mas também de crescimento pessoal e profissional. Então, acho que depositei energia ali em cima dos objetivos que eu tinha na época. E na graduação tinha alguma matéria que você gostava mais? Qual que era a área assim que despertava mais seu interesse dentro da graduação? A matéria que mais me despertou o interesse foi texto jornalístico. Claramente porque era exatamente aquilo que eu pensava em me formar, né? Então eu tinha um professor que ele era muito formal dando aula, mas que ele trazia contextos ali muito interessantes à discussão. Uma das coisas que eu mais gostei no meu curso, no geral, é que meus professores eles desafiavam muito a gente a pensar, muito mais do que a ler algo ou a escrever algo. O desafio ali é que a gente construísse um senso crítico apurado. E eu acho que esse foi um dos professores que mais trouxe isso no dia a dia das aulas, em cima de uma matéria que eu gostava muito. E você entrou na faculdade logo depois que você saiu da escola? Ou teve um tempo assim, só trabalhando? Como que foi? Teve um bom tempo, Bruna. Na verdade, eu saí ali do colegial, um ano depois, eu entrei numa faculdade de sistemas de informação, e aí eu desisti, falei, não é o que eu quero. Estava fazendo processamento de dados, já tinha dito que não era o que eu queria. Logo depois, eu tentei mais uma vez, fui fazer um tecnólogo de redes, fiquei 3 meses. Aí foi quando eu tomei a decisão. Eu falei, não vou mais insistir na carreira de exatas, não vou insistir nessa carreira de informática, não é o que eu quero, né? E aí acho que entre concluir o ensino médio e iniciar a faculdade foram entre 4 e 5 anos. Foi quando realmente eu ingressei na faculdade de Relações Públicas, porque foi quando eu tive dinheiro para isso, basicamente, né? Durante esse período foi mais
trabalhar e juntar um pouco mais de dinheiro, ter uma estabilidade um pouco melhor financeiramente, para poder ingressar no curso e ir até o fim. E como que foi o momento da formatura? Foi incrível. Eu já sabia que eu não ia conseguir fazer a formatura por uma questão financeira, então eu entrei no comitê de formatura, porque aí a gente ganharia, né, a festa. E eu lembro até hoje, tem foto na casa da minha mãe do dia da formatura. Então, eu lembro três coisas que eu lembro, né? Que ela estava muito feliz, e eu estava muito feliz com aquele dia, com aquele momento. Lembro que ela estava muito bonita, ela se preparou muito, né? E que não só para mim, mas para toda a minha família, eu estava dizendo que eu podia realizar alguma coisa, porque no final eu fiz tudo aquilo sozinho, né? Eu paguei sozinho a minha faculdade, eu fui por mim mesmo atrás daquilo. Eu pegava o próprio ônibus, né? Ninguém me levou até lá, ninguém me trouxe de lá. Então, acho que no final foi a primeira realização pessoal na vida adulta que eu tive. Então, foi um momento de muito orgulho para mim, de muito aprendizado. E pensando logo depois, né, desse momento na faculdade, você já estava trabalhando, eu queria que você, pensando em toda a sua trajetória até chegar no seu emprego atual, que você pensasse assim e citasse quais foram os três principais momentos assim dessa trajetória. Quais foram os empregos que mais te marcaram? Bacana. Acho que o primeiro momento mais marcante foi quando eu entro para a área de atendimento ao cliente, né, por telefone. Então, eu trabalhei em algumas empresas, em diferentes escopos. Então, fiz suporte técnico de internet, na época internet de escada, depois fiz cotação de seguro para corretor de seguros, trabalhei em saque, então, atendimento de dúvidas gerais, né? E tudo isso levou 6 anos. E foi o dinheiro que me ajudou a pagar a minha faculdade, né? Então, uma vez ali me formando, acho que quando eu vou trabalhar com comunicação, quando eu vou trabalhar com comunicação e marketing, acho que é o segundo momento mais marcante, né? Que aí eu entro exatamente no mundo ao qual eu me prestei a estudar e conhecer. E foi um período bacana, porque eu consegui aplicar muitas das coisas que eu tinha aprendido e trabalhei próximo a pessoas que conheciam muito também. Então, ali eu aprendi bastante. E o terceiro momento foi quando eu dou uma virada total na carreira, que é para trabalhar com produtos digitais, isso já entrando no mundo bancário, né? Onde basicamente não saí mais, tive uma leve saída ali rapidamente, mas voltei, que é onde eu estou até hoje. Então, acho que é o período mais longo que eu tenho, né, trabalhando num determinado assunto, e é onde eu me encontrei mais. É o lugar onde eu gosto mais de trabalhar, gosto do que eu faço. Então, acho que dos três marcantes, esse é o mais marcante possível. Edu, e para além da sua vida profissional nesse momento, né, de graduação, saindo da graduação, começando a trabalhar, para além dessa parte profissional, como é que estava a sua vida pessoal nesse momento? O que você fazia para se divertir nessa época? É uma época muito longa, né? Então, quando mais jovem ali, eu conseguia conciliar estudo com um pouco mais de diversão ali no final de semana. Quando eu comecei a chegar mais próximo do meu ano de formação ali, fazer o TCC, a minha vida foi destinada 1 ano a fazer o TCC, que foi um projeto de 600 páginas que eu tive que fazer em grupo.
Então, ali a vida pessoal foi meio que deixada de lado, né? Depois, já formado, eu consigo voltar um pouco mais a sair com os amigos, a frequentar a casa de amigos também. Era o que eu mais fazia ali, então, ou ia para uma balada no final de semana, ou estava na casa de um amigo assistindo filme, jogando alguma coisa, né? E, e isso foi por muito tempo, até que eu tive o primeiro namoro. Então, aí começa um pouco, aí já próximo dos 30, já tinha passado os 30 anos, então curti bastante os 20 anos, né? 20 e pouco e 20 e muitos anos. Depois começou um pouco mais essa questão de namoro, aí vem casamento, aí vem separação, aí vem outras experiências de vida, que foi a questão de morar fora, morar e trabalhar fora. E, mas eu acho que durante todo esse período foi sempre muito rodeado de amigos, de bons amigos, né? Ou num bar, ou no churrasco, alguma coisa que fosse uma confraternização entre a gente, né? E também junto com a família, junto com a minha mãe, com a minha irmã, sempre viajando bastante. Eu gosto muito de viajar. Então, acho que, em resumo, a vida pessoal sempre foi movimentada de alguma maneira. Eu fiquei curiosa, me conta essa experiência de ter morado fora. Como foi? Bacana. Eu lembro que, quando eu trabalhava numa seguradora, eu conheci a Adriana, uma amiga minha, né? E ela saiu dali, aí ela foi trabalhar no Banco Itaú, na época, e, e eu já não estava trabalhando mais na seguradora, estava numa agência de design, e ela mandou um e-mail para o pessoal que trabalhou com ela na seguradora e falou: olha, o Itaú está contratando vaga para analista de usabilidade, se vocês conhecerem alguém, inclusive eles estão capacitando, porque não tem muito profissional no mercado que tem esse conhecimento. Se vocês conhecerem alguém que tem um perfil, vocês me avisam. E eu respondi o e-mail para ela: tem eu. E assim eu entrei no Itaú, né? 7 anos depois, essa mesma amiga ela foi morar na Colômbia, porque ela tinha o desejo de voltar a morar na Colômbia. Ela já tinha morado lá com os pais dela, e ela realmente conseguiu voltar para lá, vive lá até hoje. E ela veio visitar os pais no Brasil. Ela falou: perdão, veio visitar os pais no Brasil, e ela falou: eu vou passar no banco aí no Itaú, me fala onde você está trabalhando que eu quero te ver. E enfim, a gente se encontrou, eu vi que ela tinha sido promovida, eu falei: Adri, você foi promovida para quê, né? E ela: agora eu sou gerente de canais digitais. E eu falei: não tem uma vaga lá para mim de coordenador no Itaú Colômbia? E ela falou: se você falar para mim que muda para lá, eu não tenho a vaga, mas eu arranjo a vaga. Que eu preciso exatamente de alguém que eu conheça, que conheça do processo, que conheça do Itaú Brasil, para fazer essa interação. E 3 meses depois eu estava me mudando para a Colômbia, para Bogotá, para trabalhar no Itaú Colômbia, como coordenador de canais digitais. Lá eu passei 1 ano, esperava passar 2, mas quando eu estava próximo de completar 1 ano, uma ex-chefe minha tinha ido para a Argentina trabalhar lá, e ela falou: você não quer vir trabalhar comigo? E eu falei: Carol, quem sabe daqui 1 ano, eu queria passar 2 anos aqui na Colômbia. E ela acabou me colocando em contato com a pessoa do RH. Eu fiz a entrevista, chutei um salário um pouco mais alto para falar: acho que eles não vão fazer a oferta agora. Acabaram fazendo. Aí eu falei: então agora não tem como recusar. E aí fui para a Argentina. 1 ano depois veio a pandemia, então eu fiz uma malinha com 5 camisetas, 2 bermudas, 4 garrafas de vinho, e falei: bom, vou passar 15 dias na casa da minha mãe, a quarentena acaba e eu volto para minha casa. E aí acabou que todo mundo sabe o que aconteceu, né? Quase 2 anos ali de pandemia, ainda seguimos na pandemia, né? Mais controlada, mas ainda seguimos. E foi quando eu resolvi voltar a trabalhar no Brasil. Então eu consegui passar num processo seletivo,
me desliguei da empresa lá na Argentina, um ano depois, e aí voltei para cá. E aqui estou definitivamente. E como que foi conhecer, entrar em contato com outras culturas? É maravilhoso, porque você descobre um outro mundo, né? Outra forma de lidar com as coisas. Então, uma característica que eu lembro, por exemplo, muito mais da Colômbia, né? Eu acho que tem uma semelhança, às vezes, com a cultura brasileira, tanto colombiana como argentina, mas tem as suas peculiaridades. Então, eu lembro que dezembro na Colômbia é muito barulhento, as pessoas fazem muita festa, né, antes mesmo do Natal. Então, como se eles se preparassem já para o Natal. Você vai passeando na rua, você vai ouvindo as festas nos apartamentos, né? Tem o dia das velas, que eles acendem velas, então é muito legal que todo mundo vai para a rua, vai para um parque acender velas. E aí você vai descobrindo essa tradição que não é sua, né? Mas que aos seus olhos parece muito interessante, né? E ao mesmo tempo eu acho que tem uma troca, uma recepção muito legal. Acho que todos os povos, ou a maioria dos povos, adora receber um estrangeiro, né? E mostrar a própria cultura, o jeito, o que se come, o que se bebe, né? Mas tem também a distância das suas raízes. Isso é o que traz um pouco mais a dor de morar fora, a dor da distância dos amigos, da família, da comida que você gosta. Então, tem o seu ônus e bônus, mas eu acho que no final é muito positivo poder vivenciar essa experiência. E pensando na primeira oportunidade que você teve, né, de ingressar no mercado financeiro, essa escolha, ela foi assim consciente ou você foi sendo levado, né, para o mercado financeiro de alguma forma? Como que foi? Eu entrei no mercado financeiro quando eu trabalhei na Aliança, né, a seguradora. E ali eu entrei no próprio call center, né, fazendo cotação de seguro como terceiro, e acabei sendo efetivado. Me apaixonei pelo mercado de seguros, e foi onde eu saí do call center e fui para marketing. Então, acho que o que me manteve, não foi nem a questão de como eu cheguei, mas o que me manteve foi muito mais o meu crescimento profissional dentro dessa área, né? E as pessoas as quais eu conheci, o meu relacionamento, né? Que foi quem me levou para o Itaú. A própria Adriana, que me levou para a Colômbia, foi a que me levou para o Itaú, me indicando lá. Então, acho que como eu cheguei ali no mercado financeiro, eu não sei exatamente. Mas a minha permanência nele, eu sei que é, primeiro, pela paixão, pelo conhecimento, e também por ter conhecido pessoas e ter criado esse relacionamento com pessoas que também estão nesse mercado. E como começa seu ingresso no Banco Pan? E como que é o seu trabalho lá hoje? Bacana. Meu ingresso no Banco Pan foi quando eu acabei saindo um pouco ali do mercado financeiro, fui trabalhar numa empresa mais próxima do agronegócio, né? Era um marketplace para o agronegócio, e eu não estava mais contente com a decisão, né? E queria voltar para a área financeira. E eu estava participando de alguns processos seletivos, então estava inclusive com uma possibilidade de voltar a trabalhar com outros países, mais remotamente, porque a gente estava na pandemia, mas poderia, por exemplo, me mudar novamente, ou para o México ou para a Colômbia, que eram os outros dois países que eu trabalharia mais diretamente. Mas também, por indicação de uma ex-chefe minha, eu conheci a Duda, que é minha chefe hoje, né? Ela não tinha vaga, mas ela falou, vou entrevistar ele, vou conhecê-lo, e acho que a conversa foi tão boa, a gente gostou tanto da conversa, que ela foi atrás da vaga. Eu tive que meio que cozinhar a outra proposta que eu tinha para trabalhar,
Mas eu acho que deu tanto match aquela conversa, né, que eu acabei optando pelo Banco Pan, né, onde acho que tem uma cultura que eu gosto muito de trabalho, né, diferente de casas antigas, a gente fala casas antigas lá, né, diferente de casas antigas, é onde a gente consegue dar mais velocidade àquilo que a gente quer fazer, trabalhar com mais transparência entre as pessoas. Então, acho que o motivo de eu ter chegado ali foi uma simples indicação e que resultou numa conversa muito boa. E acho que o motivo de eu ficar é principalmente porque eu gosto da cultura do lugar e gosto das pessoas com quem eu trabalho. Edu, me conta como são as iniciativas de diversidade e inclusão dentro da empresa que você trabalha? Elas existem? Como que elas funcionam? Se você sabe. Bacana. No Banco Pan, a gente tem grupos de afinidades, né? Então, a gente tem grupos de afinidade de empoderamento feminino, de pessoas pretas, de pessoas com deficiência e também de um grupo de afinidade para pessoas LGBTQIA+, né? Ao qual eu participo. E por que eu participo, né? Uma vez a gente estava ali a gente tem um bate-papo mensal com o presidente e a diretora de RH e jurídico estava comentando sobre esses grupos de afinidade e, em determinado momento, ela utilizou o termo opção sexual. E depois desse bate-papo, a gente tem um happy hour de todo mundo ali para bater mais papo, mais individual. E eu fui conversar com ela, falei, legal, eu não sabia que tinha esses grupos de afinidade e tudo mais, mas eu queria te fazer uma correção. A gente não diz opção sexual, a gente diz orientação sexual. Falei, mesmo porque se fosse uma opção, eu não optaria por ser gay, né? Não porque eu não sou feliz assim, mas porque é muito difícil ser, né? A sociedade não aceita, tem todo um problema ali, uma problemática inserida que seria muito mais fácil eu optar por ser hétero. E acho que justamente por isso a gente diz que é uma orientação, porque isso nasce com a gente, né? E aí ficamos mais de meia hora falando sobre o assunto e no dia seguinte veio uma pessoa ali da estrutura dela de RH perguntando se eu não queria entrar e participar do grupo que ela mesma tinha me indicado. E aí até hoje eu participo ali, tem ações específicas, né? Então, a gente teve aí o mês do orgulho, em junho, onde a gente trouxe pessoas referência para conversar com a empresa, a gente está se estruturando para passar entre as áreas, para explicar o que esse grupo faz, para tentar facilitar o ingresso de pessoas que contemplem a diversidade em todas as áreas do banco, né? Ter mais representatividade, ter mais equidade. Então, o grupo, basicamente, ele trabalha sobre todos esses fatores, né? Com muito apoio da comunicação interna, muito apoio de recursos humanos, né? E acho que o principal ali é que o grupo existe para garantir um ambiente seguro para as pessoas, né? Então, o grupo do orgulho para garantir um ambiente seguro para quem é LGBTQIA+, um grupo de pessoas pretas para garantir um ambiente seguro para essas pessoas, ou seja, são grupos que pensam numa minoria que, de alguma maneira, precisa de um apoio dentro de empresas, né? Que a gente sabe que, até pouco tempo atrás, essa cultura não era assim, do jeito que é, a discussão não vinha à mesa, e eu acho que a melhor forma de a gente manter essa evolução que tivemos é manter as discussões sobre como a gente deveria atuar e como a gente deveria se comportar para que as minorias tenham cada vez mais equidade. Eu acho que a principal ação do Banco Pan em relação a isso é financiar e manter esse grupo de discussões para que a gente possa trazer propostas e colocá-las em prática no dia a dia da empresa. Edu, e pensando na sua trajetória profissional, em algum momento você pode ficar à vontade se não quiser responder também, mas você já sofreu algum tipo de discriminação
ou preconceito? Não sei se eu... É que é uma linha muito tênue, Bruna, a gente dizer se foi preconceito ou não, se foi discriminação, né? Eu sou um homem cis, branco, homossexual, mas eu não tenho tantos trejeitos de homossexual. E nem sei se eu deveria dizer ou falar sobre isso, porque não sei se a gente precisa ter trejeito, né? Mas a comparação que a sociedade faz comigo é que eu não pareço ser um homem gay. Isso eu já ouvi muitas vezes. E isso é ofensivo para mim, porque eu não preciso parecer ninguém. Eu preciso parecer comigo mesmo. A minha orientação sexual, ela não define o que eu sou, né? Ela define quem eu vou amar, com quem eu vou ter relações, mas não quem eu sou, né? A forma como é o Carlos Eduardo. Então, eu lembro de um fato de que a gente estava numa reunião no Banco Itaú e duas pessoas, dois homens estavam ao meu lado, né, da equipe mesmo, e um era preto e o outro era descendente de coreano, né? E por um momento eles estavam conversando ali e eles falaram assim: "Ah, deixa de viadagem". E tudo bem. No dia seguinte, a gente estava numa mesma reunião, na mesma configuração de cadeiras e mesa, e os dois vieram me pedir desculpa pelo comentário que eles fizeram. Eu falei: olha, gente, não sei exatamente se me ofendeu ou não, mas me espanta muito que uma pessoa preta, que pode sofrer com racismo, e um descendente de coreano, que pode sofrer com xenofobia, não tenha cuidado com as palavras, não tenha cuidado com as pessoas. Porque aqui, se a gente reduzir essa sala a 3, a gente está, talvez, falando de 3 minorias. Não vocês como homens héteros, mas em outras condições que vocês têm da vida. Falei, então, acho que o cuidado com a palavra, o cuidado com o outro é muito importante. Se a gente acha que vai ofender, é melhor a gente se calar. Né? Claro, eu acho que já devo ter sentido algum preconceito de alguém ter um olhar diferente ou achar ou saber que alguém está comentando alguma coisa sobre, mas a gente tenta evitar um pouco. Recentemente eu estava comentando que às vezes até militar cansa, né? A gente tem que militar, mas às vezes cansa de ter que ficar explicando para as pessoas o que como o que se deve falar, o que não se deve perguntar. Né? Eu tive um almoço de equipe na Argentina, inclusive, que um dos meus pares me perguntou: "Ah, mas quando que você se descobriu? Né? Como é que foi?" E eu respondi para ele e ele falou assim: "Você se incomoda com esse tipo de pergunta?" E eu falei: "Agostinho, não é que me incomoda. Quantas vezes você respondeu esse tipo de pergunta? Alguém já te perguntou quando você se descobriu heterossexual? Como é que foi? Se você já esteve com homem para saber se realmente você é heterossexual?" Falei: "Então, tem perguntas que talvez não deveriam nem ser feitas. Antes mesmo dessa que você está me perguntando se eu me incomodo, né? Que não é sobre se incomodar, é sobre o tipo de pergunta que a gente deveria estar parando de fazer, ou comentário que a gente deveria parar de fazer. Né? Ai, que desperdício. Ai, se fosse hétero. A semana passada mesmo. Uma par minha lá no banco falou: se você fosse hétero, eu certeza te pegava. Eu não sei, foi um elogio isso? Né? Não dá para saber. Então, acho que o, a discriminação ela também pode acontecer em coisas muito leves, que deixam mais dúvida do que esse sentimento de ódio, às vezes. A gente odeia, às vezes, ser discriminado. Né? Eu já tive que correr na rua porque eu estava com um ficante meu e os caras pararam de carro e começaram a vir atrás da gente. Né? Qual foi o meu sentimento depois do medo? Ódio.
né? E a gente, às vezes, acaba alimentando o ódio em cima do ódio de outras pessoas. Então é ruim, né? Acho que a gente precisa parar e pensar muitas vezes sobre as nossas atitudes, as nossas falas, para que o mundo seja melhor para todo mundo. Edu, cada experiência, né, é singular, mas eu ouvi assim de outras pessoas, né, LGBT, que elas omitiram em algum momento que elas eram LGBTQIA+, no ambiente de trabalho. E daí eu queria saber se para você sempre falou sobre isso no ambiente de trabalho, ou se tinha alguma barreira, se você sentia que você não podia ser completamente você no ambiente de trabalho. Bruna, tem uma frase que, não vou falar ela certamente, tá? Mas é um post que eu sempre revisito, que é as crianças homossexuais, elas crescem sendo outra pessoa, né? Elas crescem atuando como outra pessoa. E quando ela realmente se torna adulta, ela precisa entender e escolher quem realmente ela quer ser, né? Se é aquilo que ela estava atuando ou aquilo que ela sempre quis ser e nunca conseguiu. Então, eu acho que talvez para todo mundo que você perguntar se algum dia teve que esconder a própria sexualidade, a resposta vai ser sim, né? Por medo, por insegurança. Eu já tive, no começo, né? Eu contava muito para os meus amigos mais próximos. E eu já tive uma pessoa, um colega de trabalho, que quando descobriu que eu era gay, ele deixou de falar comigo. E era pessoa assim que a gente saía para o bar, fazia happy hour, tal, não era amigo, mas era um colega. E realmente, quando ele soube, ele parou de falar comigo. Ao mesmo tempo que eu tive outros amigos que se tornaram mais amigos ainda no momento em que eles ficaram sabendo, se aproximaram mais. Então, algo complicado, por quê? Porque quando você está falando do seu ambiente profissional, é onde você passa a maior parte do tempo do seu dia, né, primeiramente. A gente trabalha porque depende do dinheiro para sobreviver. Então, eu preciso manter aquele trabalho. E depois, porque eu também tenho uma carreira ou um interesse profissional de crescimento. Por muitos momentos, eu pensei, ainda no Itaú, tá? Eu já tinha mais de 30 anos e não me abria completamente sobre isso. E eu pensava, se eu me abrir, eu posso chegar ali num momento em que as pessoas duvidem da minha capacidade por conta da minha orientação sexual. Então, não me abria muito para chefes, para quem eu contava, eu falava, olha, gente, mas não fica comentando com ninguém e tal, eu sou mais reservado em relação a isso. Até que, com um pouco mais de idade, maturidade, eu fui entendendo que eu tinha que ser mais eu, porque eu ia ser mais feliz dessa maneira, né? E aí, hoje em dia, é mais fácil essa abertura. No grupo de afinidade, eu hoje estou como sponsor, então eu sou uma das pessoas que ajuda o grupo a existir e a permanecer. Então, uma vez que eu tenho um cargo de gerente e estou acima de muitas outras pessoas ali que estão no grupo, eu faço questão de dizer que não é a orientação sexual delas ou a identidade de gênero ou o que for que vai fazer com que elas tenham cargo X, Y ou Z, né? É a capacidade que elas têm. E a capacidade ela é muito melhor quando você é você mesmo. Porque se você está num ambiente de trabalho e tem que atuar como outra pessoa, no fim do dia você está mais cansado e um pouco mais infeliz. Agora, se você consegue ser você mesmo em todos os momentos da sua vida, ainda que você esteja cansado no fim do dia, você está mais pleno com você mesmo, está mais satisfeito, está mais livre, mais realizado, né? Então é super importante que as pessoas consigam ser elas mesmas, para que toda a criatividade, todo o conhecimento, toda a capacidade dela
venha da forma mais transparente e mais orgânica possível. E o que você acha que é necessário para outras pessoas LGBTQIA+, alcançarem cargos de gerência, de liderança, assim como você conseguiu? Eu entendo que tem muito contexto inserido, tá, Bruna? A facilidade de de eu ser um homem branco, por exemplo, me ajudou, o privilégio de eu ser um homem branco me ajudou a chegar no cargo que eu tenho hoje. Talvez se eu tivesse nascido um homem preto e homossexual, eu não sei se eu estaria no cargo que eu estou hoje. É um pouco mais difícil, né? Não sei se tem fórmula mágica. Onde estão as pessoas transexuais no ambiente de trabalho corporativo? É difícil se encontrá-las ali. É um ambiente muito hostil para elas, ainda. É um ambiente onde existe um banheiro masculino e outro feminino. Né? Onde uma mulher trans poderá fazer as suas necessidades? E um homem trans? Será que ele vai ser bem aceito ali? Será que as pessoas vão discutir se um homem trans deveria estar utilizando o banheiro masculino e uma mulher trans deveria estar utilizando o banheiro feminino? E uma pessoa não binária? Em que banheiro que ela se encaixa? Ou ela vai ter que utilizar o da própria casa? Acho que vai muito além de estar num posto de gestão. Né? Vai além de um ambiente seguro. Vai além de dar possibilidade para que as pessoas se profissionalizem. Né? Dar possibilidade que uma travesti saia de uma vida marginalizada, porque foi a sociedade que colocou ela ali. Tenho certeza que se a gente for na rua e perguntar para uma travesti que está se prostituindo se ela gosta do que ela está fazendo, talvez ela não saiba responder metade das perguntas que você fez para mim aqui. Porque ela caiu ali porque a sociedade colocou ela ali. Né? Então, acho que a população LGBTQIA+, ela tem que fazer um esforço maior para que a sociedade não coloque ela no lugar onde a sociedade gostaria que ela estivesse. E eu tive que fazer esse esforço em determinado momento da minha vida, em determinados momentos. Né? Quando eu resolvi ser eu mesmo e pensei, a empresa tem que me aceitar, eu preciso chegar e eu quero chegar e eu vou chegar num cargo de gerente sendo eu mesmo. E isso não tem nada a ver com minha orientação sexual. Eu posso colaborar muito sobre isso. Né? Às vezes eu brinco com a Duda, eu falo, eu sou a tua cota de viado, né? É uma brincadeira que às vezes até é uma defesa que a gente faz com a gente mesmo. É claro que não é uma verdade isso, mas eu sou o único gestor gay dela. Sou o único gestor LGBTQIA+, de toda a diretoria onde eu estou inserido. Acho que a gente precisaria pensar o porquê, né? Se questionar o porquê. O mercado financeiro é um mercado machista. Ele é um mercado machista. Se a gente olhar para a economia como um todo, se a gente pensar nos ministros da economia, por exemplo, sempre foram homens brancos héteros cis. Se a gente olhar para a diretoria de bancos, de seguradoras, presidências, a maioria a gente vai ver homens brancos hétero cis. Então, é um ambiente hostil para LGBTQIA+, para pessoas pretas, para mulheres. Né? Então, não sei se tem fórmula mágica. Eu acho que tem resistência, eu acho que tem que militar, apesar de que eu falei que cansa, mas tem que fazer. Né? Tem que dar o exemplo. É bom que eu chegue ali e talvez fale, eu sou da cota gay da tua equipe. Eu gosto de reafirmar que eu sou um homem gay. Eu gosto. Porque eu acho que, de alguma maneira, como se fosse uma gotinha de água no oceano, mas é uma gotinha de água, eu estou colaborando para que a gente tenha um espaço dentro da sociedade. Né? E que esse espaço é nosso. Ele tem que existir. Eu pago imposto como
todas as outras pessoas, talvez mais do que algumas pessoas, mas isso me dá o direito de viver e sobreviver sendo quem eu sou. Edu, e para você, qual é a importância da diversidade, da equidade e da inclusão dentro do mercado financeiro? Pensar diferente, Bruna. Se a gente colocar só homens, só mulheres, só pessoas brancas, só pessoas pretas numa sala para pensar sobre alguma coisa, o resultado vai ser muito igual, né? No momento em que a gente mistura, traz vivências diferentes, a gente é um país continental, a gente é um país de diferenças religiosas, diferenças culturais, de diferentes formações, realidades financeiras. Então, a partir do momento que a gente mistura todas essas pessoas para criar alguma coisa, ou para desenvolver uma empresa, desenvolver um produto, a gente traz uma inovação muito mais facilmente. Senão a gente teria produtos totalmente iguais no mercado, sabe? Que não se diferem, que são inatingíveis para determinada parte da população. Então, acho que o principal de a gente garantir essa diversidade, eu estou falando diversidade no geral, não só LGBTQIA+, mas em todos os sentidos, a gente garante que o pensamento diferente, o pensamento construtivo, a diferença de ideias e de pensamentos, ela esteja inserida no processo e no dia a dia. Edu, e qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória profissional? Eu acho que foi quando eu me mudei para a Colômbia, que foi quando eu assumi o meu primeiro cargo oficialmente de gestor de pessoas. A minha gerente estava saindo de licença maternidade, não conseguiram contratar o gerente sênior, que seria o chefe dela. A nossa diretora foi transferida para o Chile e eu fiquei respondendo diretamente para o presidente do banco, num país que era novo para mim, numa língua que não é nativa, com uma equipe de 12 pessoas diretas, mais 80 pessoas no total, e para construir basicamente uma operação de banco digital nova. Eu achei que eu não ia dar conta, de verdade, eu achei que era muita coisa para mim. Mas depois de um ano eu fiquei muito satisfeito com o resultado do meu trabalho. Ali acho que foi um desafio muito grande, mas também uma prova muito grande da minha capacidade para mim mesmo. Então, para mim foi o momento mais marcante que eu tive, profissionalmente falando. E os maiores aprendizados dessa trajetória? Eu acho que um dos maiores aprendizados da minha vida profissional é entender o ser humano. Principalmente quando eu me tornei gestor de equipe, eu comecei a pensar como que eu seria o gestor que eu gostaria de ter, né? E eu entendi que entender o lado humano das pessoas, ter a máxima transparência possível que a gente pode ter com o outro, ajuda muito. Então, a gente está saindo aí de um processo de lockdown, de pandemia. As pessoas não estão bem, elas estão muito ansiosas, elas estão se readaptando à vida, né, que elas tiveram que cortar por um determinado momento. E se a gente não entende isso, a gente não está sabendo viver em sociedade, né? Por mais que seja trabalho, a gente está se questionando muitas vezes como é que eu faço para ter um mundo melhor, né? O que eu vou fazer para as crianças que estão vindo agora? O que eu vou deixar como um mundo melhor?
Então, de novo, acho que a gotinha de água no oceano, ela sempre colabora, né? E acho que um dos maiores aprendizados e algo que eu carrego muito, que eu continuo aprendendo, como lidar com o humano que está do outro lado da tela, ou do teu lado direito ou esquerdo da mesa, e entender que, apesar de ter um trabalho, apesar de ter objetivos, apesar de ter uma estratégia corporativa, tem uma vida pessoal inserida nesse contexto. E ela é muito diferente da minha. E ela não está clara no contexto. Então, quais cuidados que eu tenho que ter para que a gente tenha um equilíbrio ali entre o que a empresa espera, mas entre o que a pessoa precisa também. E como é seu dia a dia hoje? Bom, eu acordo, eu tenho que desgrudar o Lucas de mim, porque ele dorme abraçado a noite inteira. Me ajeito, na maioria das vezes eu vou trabalhar presencialmente, então eu vou de carro, eu trabalho ali na Avenida Paulista. Hoje é uma exceção, eu estou em casa, eu esqueci inclusive que eu tinha entrevista, eu ia trabalhar presencialmente, mas foi até melhor para organizar a luz e tudo mais. E aí, nem toda a minha equipe está presencial, então eu tenho muita interação com eles também via videochamada. Mas acho que, no geral, reunião, a gente tem sempre muita reunião, né? Tomada de decisões, discussões ali. Tem o cafezinho, né? Onde a gente também toma decisão, onde a gente troca muita informação. E, em geral, é definir a estratégia de para onde a gente vai, facilitar para que a equipe consiga alcançar os objetivos, né? E fazer o jogo político do dia a dia de uma organização, né? Então, convencer um, ser convencido pelo outro e achar os caminhos ali durante o percurso, celebrando as conquistas, é, às vezes machucado pelas não conquistas. Tem dias bons e dias ruins, vamos dizer assim. Nunca é um dia igual ao outro. E o que você gosta de fazer nas suas horas de lazer? Gosto muito de andar de bicicleta. Recentemente roubaram a minha, mas eu ganhei uma nova de aniversário. Ainda preciso colocar o restante das coisinhas ali, iluminação. Mas acho que esse final de semana eu volto a andar. De domingo eu ando cerca de 40 quilômetros aqui em São Paulo mesmo. É bem gostoso, vou eu e o Lucas. Gosto de lavar meu carro. As pessoas até estranham. Falam, mas você lava todo fim de semana? Lavo. A não ser que a represa esteja muito baixa e eu economizo um pouco de água. Mas eu adoro lavar meu carro, é como se fosse uma terapia para mim. Eu gosto muito de dirigir, né? Adoro dirigir. E eu ir para um bar com os amigos, pelo menos uma vez por semana eu faço um happy hour com meu par, o Samuel, lá no Buckpan. A gente conversa bastante, então é um happy hour daqueles que, vamos sair beber? Vamos, mas só duas. Aí vai, bebe 4, né? E aí volta para casa. E final de semana, ou se eu não estou viajando, eu estou com algum amigo, ou com a minha mãe, com a minha irmã, ou aqui em casa, ou na casa da minha irmã, enfim, algo mais íntimo, digamos assim, né? Mas dificilmente eu tô parado. A não ser que seja aquele fim de semana que eu viro para o Lucas e falo, não vamos fazer nada esse fim de semana, estamos cansados. E aí a gente fica ali no sofá, assistindo série e só relaxando mesmo. E quem que é o Luca? O Lucas é meu namorado, a gente mora junto. A gente está há 9 meses juntos, mas eu costumo dizer que desde que o Lucas apareceu na minha vida, ele já mora comigo. Foi muito orgânico isso. Então, na época, eu dividi a casa com uma amiga,
foi quando eu voltei da Argentina, né? Não tinha onde ficar, estava na casa da minha mãe, falando, não estou aguentando. Aí eu fui dividir uma casa com uma amiga minha, e recentemente eu me mudei, e aí a gente tomou a decisão de morar juntos, e estamos até hoje. Tá aqui embaixo, inclusive, trabalhando, Lucas. E como que a pandemia impactou a sua vida, assim, em geral? Como foi esse momento? Bruna, eu não fiz ainda esse momento de introspecção sobre a pandemia, tá? Eu acho que o impacto foi eu ter que voltar da Argentina para cá. Por 3, 4 meses eu deixei todas as minhas coisas, todas as minhas roupas lá, e morava na casa da minha mãe. A única coisa que eu fazia era ir ao mercado para ela, né? Minha mãe já acabou de fazer 76 anos, então ela já tem uma idade mais avançada, mas é super ativa também. E depois tive uma mudança de casa, agora tive outra, mudanças de emprego. Acho que no profissional a vida não parou, né? E acho que foi o mais importante para a gente se manter ali durante essa pandemia. Eu acho que deve ter sido mais difícil para quem perdeu o emprego e teve que lidar com isso também. Na vida pessoal, eu olhando hoje, eu falo, hoje eu consigo sair, estou vacinado, já tomei a quarta dose, não estamos imunes, mas estamos aí protegidos, né? Para quem se vacinou. Então, acho que teve uma retomada que me faz esquecer um pouco aquele 1 ano, né? Mas se eu posso te dizer o que me ajudou a passar desse 1 ano, quase 1 ano e meio de lockdown, foi estar presente com a minha mãe, poder ajudar ela de alguma maneira, protegê-la, né, principalmente até que ela tomou a vacina, e o contato, a tecnologia ajudando a gente no contato com as pessoas, o contato com os amigos, sem perder ali essa proximidade, mesmo que não física, mas sem perder a proximidade do dia a dia com as pessoas. E quais são as coisas mais importantes para você hoje? Hoje minha mãe, minha irmã, Laís, Lucas, pessoas, né? Acho que coisas, não mais pessoas. Meu cachorro, Bartolomeu, é um vira-lata caramelo. Eu achei que ele ia ficar pequenininho, mas ele é porte médio, tem 30 quilos, late pra caramba, mas é quem recebe a gente em casa quando a gente chega com o rabo abanando, pede carinho, enfim. E acho que minha profissão. Eu gosto do que eu faço, gosto do trabalho, gosto de estar com as pessoas. Então, para mim, isso é muito importante. Eu valorizo muito o que eu faço hoje. E quais são seus sonhos? Ai, boa pergunta. A gente depois vai ficando mais velho, não vai tendo muitos mais sonhos, não. O meu sonho mais próximo agora é sair de férias mês que vem. Quero viajar, estou com viagem programada, vou eu, Lucas e minha mãe. Acho que ainda tenho muita vontade de conhecer a Bolívia e o Peru. Então, são 2 sonhos que eu tenho ainda, de conhecer o deserto de sal na Bolívia e explorar um pouco mais Machu Picchu também no Peru, Lago Titicaca. Eu gosto muito da América Latina, né? Também gostaria de voltar para a Argentina mais vezes, para ver o pessoal que eu conheço lá e também conhecer mais o país. Era um plano que eu tinha, já tinha viagem comprada para alguns lugares e tive que desistir por conta da pandemia, então foi um sonho aí cortado, mas que ainda pode ser realizado. E nada, acho que ver minha filhada crescendo bem, com caráter, com saúde, e que principalmente ela não faça mal a ninguém, sabe? Acho que esse é um sonho que eu tenho em relação ao futuro meu e da minha família como um todo. Não sei se ainda meus planos que eu tinha de adotar uma criança vão se concretizar,
Eu acho que talvez um pouquinho mais para frente, fazer uma adoção tardia de um adolescente, dar uma oportunidade para alguém, né? Dar um pouco de amor para essa pessoa, acolher uma pessoa dentro da minha casa, né? Acho que pode ser um sonho que eu concretize um pouco mais para frente. No curto período, são esses que eu te comentei. Edu, e qual é o legado que você deixa para o futuro? Nem sei se eu deixo algum legado, Bruna. Acho que além dessa entrevista que vai ficar para o museu, né? Não sei, eu acho que talvez eu deixe nas pessoas com qual eu interagi algum ensinamento de ser mais humano, de ter mais força para ser quem é, né? De ter mais personalidade, de poder dizer aquilo que está pensando de uma maneira respeitosa, né? Que não ofenda, mas que também traga seu posicionamento, né? Então, se hoje eu sou um gerente de produtos digitais dentro de um banco e posso me assumir gay, talvez o legado seja para algumas pessoas que eu até desconheça, sabe? Que eu nunca tenha interagido tanto, mas que ela entenda que ela pode ser também algo. A gente já está chegando no fim, tenho só mais duas perguntas. A primeira delas é que eu gostaria de saber se você tem algo a acrescentar, alguma coisa que eu não tenha perguntado, e se não, deixar alguma mensagem para a gente. Tá. Não, acho que não tenho nada a acrescentar. A mensagem que eu gostaria de deixar é que não existe o espaço certo ou lugar certo para que a gente exista. Todos os lugares são de existência, né? E todos os lugares deveriam ser de liberdade, de equidade e de tranquilidade, digamos assim. As pessoas deveriam estar seguras onde elas estão, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente tem que sempre buscar com que essa possibilidade ela exista, que ela seja mais real para a gente, e não só para a gente, né? A gente tem que fazer as coisas pensando nos outros também, porque se a gente pensar só na gente é muito egoísmo, e a gente vive numa sociedade. E se eu me torno egoísta, talvez eu esteja alimentando aquilo que deixa o local da minha existência um pouco mais inseguro. Então, quando eu penso no outro, quando eu tenho atitudes, quando eu ajo também pelo outro, não só por mim, eu estou deixando alguma coisa a mais, né? Então, acho que a mensagem que eu deixo aqui, principalmente pensando no motivo da entrevista, né? Como que é trabalhar no lugar, no mercado financeiro, sendo um homem homossexual, é que a gente ocupe cada vez mais espaços, não só no mercado financeiro, onde a gente quiser estar, onde as pessoas pretas quiserem estar, onde as mulheres empoderadas quiserem estar, onde as pessoas com algum tipo de deficiência queiram estar, e onde o público LGBTQIA+, queira estar da maneira como é, da maneira como quer estar. Acho que isso é o mais importante. Isso deveria ser um sonho para essas pessoas, né? Que mundo que eu quero para mim, né? E o que eu vou fazer para que ele seja mais próximo daquilo que eu quero. Acho que é uma mensagem um pouco mais provocativa, para que a gente sempre pense, ao entrar num ambiente desconhecido pela primeira vez, que marca que eu vou deixar ali, né? Quando eu sair dele. É isso. Como foi contar a sua história hoje, revisitar a sua trajetória? Acho que é quase uma terapia, né? A gente, enquanto vai falando, vai se escutando mais, vai entendendo mais.
responder perguntas que talvez a gente nunca faria para a gente mesmo. Então, é bem interessante. A gente tem que tomar um cuidado para não ser soberbo, para não parecer que é o dono da verdade, né? Porque realmente a gente não é. E a gente está num constante aprendizado. Eu, às vezes, desde que eu fui convidado para essa entrevista, eu me pergunto por que eu deveria estar nela. O que eu fiz para estar nela? O que me leva a essa entrevista? O que de importante eu realizei? Então, para mim, talvez, eu saia com mais dúvidas do que certezas da entrevista, né? Estou deixando uma mensagem, estou deixando um registro. O que mais que eu posso fazer além disso? Então, acho que esse é o sentimento que eu tenho e que eu vou continuar tendo no final dela, no final dessa entrevista.